Cordeiro, Como é que é, viemos velho? aqui hoje para levar seu trabalho para o mundo. Oh, beleza, seja bem-vindo. Obrigado. Nasci em Queimadas, como até hoje moro ainda em Queimadas, mas fui criado no Sítio Estreito, município de Campina Grande. Sou filho de Manuel Tavares Sobrinho, mas que tem o apelido de Borrego, que tocava 8 baixo, tocava sanfona de 8 baixo, sanfona de 120 baixo, e afinava instrumento também, e tocava flauta, zabumba e triângulo. Lá em casa nós fomos criados, todos junto com meu pai, no trabalho, na roça, e complementava com música, porque meu pai era músico e nós todos seguimos o caminho. Cordeiro, com 8 anos de idade, batia melê, com 10 anos passou a bater zabumba para o meu pai e para mim. E assim nós continuamos a vida e hoje estamos continuando a vida do mesmo jeito. Meu pai já não se encontra mais, mas nós estamos representando ele. Muitos instrumentos que a gente usava, meu pai era quem fazia. Do coro do bole, o meu pai fazia o zabumba e o pandeiro. E do vergalhão de construção, ele fazia o triângulo e puxava o fole todas as noites, quando precisava. Como mestre, meu pai queria que todos os filhos aprendessem a tocar instrumento. E eu queria que a gente aprendesse na hora, tocar na hora. Mas só que o jeito dele de ensinar, ele era gago, e por ser gago tinha o pavio curto. E aí ficava ruim pra gente aprender. Como irmão mais velho, quando o Cordeiro começou a tocar melê e zabumba, eu, por insistência do meu pai, já tocava 8 baixo. Meu pai sabia que a música podia ser um meio de vida para os filhos, insistia para que todos os filhos aprendessem. Meu pai me dizia muitas vezes que a gente podia viver de música, da música, e eu ficava pensando, será que meu pai tá doido que a gente vai viver de música? E daí foi passando o tempo e um certo dia ele chegou em casa, eu estava tocando, eu já tinha uns 14 anos, estava tocando Asa Branca, e ele ouviu eu tocando Asa Branca e mandou eu repetir e aprovou a minha tocada, como se diz. Vendo aquilo, meu pai ficou impressionado demais vendo o Cordeiro tocando e comprou uma sanfona de 80 baixos para ele. E depois ele contrariou o meu pai, vendeu a sanfona. Mas com um certo tempo depois, meu pai comprou outra sanfona e deu para ele dar continuidade. Daí em diante, meu pai começou a arrumar as festas e eu e meus irmãos que tiravam a festa. Naquele tempo as festas começavam às 6 horas da noite e rolava a noite inteira e só no amanhecer do dia que ia acabar. E a gente amanhecia só mulando de manhã, com os braços cansados de tocar aquela festa, mas era prazeroso, com certeza. Muitas vezes quando a gente chegava das tocadas, chegava em casa, tomava café e se dirigia para o roçado para fazer a limpada de mato, né? E cuidar das plantações, milho, feijão. E assim a gente ia seguindo o ritmo, como se diz. Não adiantava reclamar, ali a gente tinha que seguir o ritmo do meu pai e ia embora pro roçado. E assim de roçado em roçado, de forró em forró, a gente conseguiu se criar. E honestamente, nunca se envolvemos, nem eu nem irmão meu se envolvemos em nada desonesto na vida. Em 1970 eu fui embora para São Paulo e deixei o pessoal aqui na Paraíba. E meu pai tocando forró com o Cordeiro, mas só que ele tocava só a metade do forró. Porque quem tocava mesmo era os meninos, todos nós. O negócio dele era só tomar uma e dançar forró a noite todinha, porque ele era forrozeiro. Com a ida de Severino para São Paulo, tocava sanfona, Cordeiro assumiu a sanfona e Moacir assumiu a zabumba. E hoje ele está no Rio de Janeiro e assim prosseguiu a família de tocadores, né? E a zabumba era feita por meu pai com couro de bode. Aí, depois de 4 anos, em 1974, eu vim trabalhar numa fábrica em Campina Grande, chamada a Besa. E aí eu deixava a sanfona parada em casa, mas aí eu conheci um amigo chamado Buzil e meu pai sempre me dizia o seguinte, pedia para mim não deixar a sanfona parada, que a sanfona, a gente tinha que tocar a sanfona que tinha futuro. Nessa época, um dos grandes nomes dos forrós de Campina Grande era Seu de Deus, Calixto e os Filhos. Meu esposo Buzil apresentou Cordeiro a todos eles. Depois disso, Buzil e Cordeiro sempre estavam na casa do Seu de Deus, no bairro do Alto Branco. Em pouco tempo eu já estava enturmado no clã Calixto. Nessa época, Bastim era produtor da Tepicá, mas já tinha o nosso irmão Zé Calixto, que era o mais velho de todos, já gravava vinil, que antigamente se chamava LP. Também gravava na gravadora Tepicá. Bastim foi quem contratou ele da Cantagalo para Tepicá. Nessa vinda de Bastinho Calixto a Campina Grande, aí ele esteve aqui e falou, Buzil, vamos gravar um disco com essa meninada? Aí fomos para o Rio de Janeiro, aí lá fazer o trabalho de Buzil, do disco de Buzil, e eu participei como compositor.
Não participei dos arranjos na sanfona porque tinha todos os músicos na gravadora. Enquanto o disco de Buzil era gravado, eu já pensava no meu próprio disco. Tem dó pequenininha, tem dó. Alô galera, meu nome é Giovanni Júnior. Tava estourado na época com essa música pequenininha do meu irmão Assisão, que eu mando meu beijo, quando meu tio Severino, muito solicitado por vários artistas e que não gostava de viajar, apareceu Cordeiro, mestre Cordeiro do acordeon, e de mão beijada pegou meu repertório e foi um show. Abração, Cordeiro do acordeon, de Giovanni Júnior. Tocando com o Giovanni Júnior, viajamos por todos os lugares. E aí foram os tempos bons, mas depois eu resolvi fazer o meu próprio trabalho, gravar minhas músicas. Ao longo da carreira de Cordeiro do acordeon, ele gravou 2 CD com músicas e letras dele. E um foi gravado por Ailton Medeiros e outro por Marcelão Gonzaga. Produzi e gravei o primeiro CD do mestre Cordeiro do acordeon aqui nesse estúdio, em 1990. Aí, como eu era novo, na carreira solo, tanto como sanfoneiro como cantor, a gente vendeu bastante o CD e tocou bastante na rádio, mas eu não consegui estourar nenhuma música. Em cada CD que a gente grava, sempre tem alguma música que se destaca, né? E nesse CD que a gente gravou de Cordeiro, a música que destacou foi São João de Campina Grande. Parabéns, Campina Grande, a capital mundial do forró. Cada ano que se passa, a nossa festa fica bem melhor. Cada ano que se passa, a nossa festa fica bem melhor. Obrigado ao poeta, o criador do Parque do Povo. Quem veio a Campina Grande, com certeza quer voltar de novo. Obrigado aos turistas que vêm nos prestigiar. Obrigado aos forrozeiros, aos sanfoneiros do nosso lugar. Obrigado aos forrozeiros, aos sanfoneiros do nosso lugar. Como quase todo artista do mundo, sempre teve outra atividade econômica para garantir o sustento da família. A gente tinha um comércio em frente ao Alpargata. Estava tudo indo muito bem. Eu tinha um emprego e tinha também um comércio. Só que veio a crise, eu perdi o emprego e tive que fechar o comércio. Nessa época, a gente passou um momento difícil, mas com fé em Deus, vencemos mais uma batalha na nossa vida. Quando nós fechamos o comércio, eu comecei a pensar nos meus pensamentos. Eu questionava e dizia assim, e agora, meu Deus? Por várias vezes me lembrava dos conselhos do meu pai em relação à música. E às vezes ele me dizia, muitas vezes ele me dizia que a música dava para a gente viver da música. E eu ficava pensando, será que meu pai está doido? Ou será que meu pai enlouqueceu? Perdeu o juízo? Meu sogro sempre dizia que com as músicas a gente sempre garantia o pão de cada dia. E graças a Deus aconteceu. Então a gente reabriu o comércio da gente. Cordeiro tocando a musiquinha dele no meio do mundo, a gente arrumava o pão de cada dia da gente. O segundo CD de Cordeiro do Acordeon, com músicas autorais e de outros compositores, foram gravados por mim no meu estúdio, no ano de 1992. No meu segundo CD, a música que mais se destacou foi essa música aqui que se chama Parque de Vaquejada Ivando Cunha Lima, que diz mais ou menos assim. Eu vou pra derrubada do boi, não se deixar pra depois, mulher boa e calibina. Vou pra Campina, vou matar minha saudade, no parque de vaquejada, Ivando Cunha Lima. Vou pra Campina, vou matar minha saudade, vou mulher boa e calibina, não se deixa pra depois, mulher boa e calibina, não se deixa pra depois. Campina faz 30 dias de forró, lá você não fica só, e não vai faltar nada. A mulherada daqui a rocha um nó, é saindo do forró, indo pra vaquejar.
aqui a rocha o norte, é saindo do forró, indo pra vaquejar. Mulher boa e calibina, não se deixa pra depois. Mulher boa e calibina, não se deixa pra depois. Forró, desde que foi urbanizado por Luiz Gonzaga e seus parceiros no final dos anos de 1940, tornando a música e as tradições nordestinas conhecidas em todo o Brasil e hoje no mundo. Mesmo o forró, enquanto está em alta, não é valorizado como deveria ser, porque a festa mais bonita do mundo é o São João e não é valorizado como deveria. Acho que deveria ser bem melhor. Com a pandemia, nós passamos 2 anos sem festejo junino. Então, em 2022, voltou os festejos, mas as minhas tocadas foram muito poucas. O São João antigamente era bem melhor, porque sempre aparecia festa e era bom dinheirinho. Agora os cachês não vale nem a pena sair de casa para fazer festa fora mais do São João, porque os cachês é um zero. Será que não vai ser feito nada para mudar a situação atual? E será que tudo que meu pai me ensinou, eu não vou ter coragem de passar para meus filhos? Mas mesmo assim, enquanto eu for vivo, minha sanfona não se calará. Minha sanfona sempre vai tocar. Isso é